Bruno, faz as honras de apresentar? Posso começar? Por favor, obrigado. Boa tarde a todas as pessoas que estão com a gente nessa nova roda de conversa do Nós por Elas. Estamos aqui hoje com o psicoterapeuta Francisco Maciel. Eu já vou me descrever, mas eu quero agradecer primeiro ao Francisco por esse ato de coragem, porque é um ato de coragem, porque eu acho que o Francisco entende exatamente o que eu vou dizer, que o Francisco é psicoterapeuta, é professor há mais de 10 anos, professor universitário, fala do tema de saúde mental, de comportamento, tem um canal de YouTube, Toques do Chico, mas o Francisco não é só isso. Quem está aqui é o homem, Francisco, também, e a gente precisa de coragem, como diz o Guimarães Rosa, né? Que a vida quer da gente é coragem, né? Falar de masculinidade não é fácil. E a gente está aqui para falar disso, né? E para tentar entender um pouco mais o que é a masculinidade hoje, o que é um homem hoje, né? O nome dessa roda é Homens com Chico, né? Reflexões sobre a masculinidade na atualidade. Olha, primeiro eu vou me descrever. Eu sou um homem de 51 anos, dizem que eu sou branco, mas eu acho que eu sou moreno, essa coisa de descrição eu acho muito difícil, meu cabelo é preto, está começando a ficar branco aqui dos lados, eu uso óculos, estou com uma camisa preta comum, sem paletó, estou brincando que eu estou sem capa de super-homem, que acho que é esse o espírito um pouco aqui da roda, para quem conhece um pouco o Francisco Maciel, o Chico, né? Dá uma olhadinha lá no YouTube, que ele tem aí uma fala bem legal sobre essa história de a gente achar que a gente é super-homem, mas a gente não é. Francisco, eu já vou apresentar aqui as minhas colegas que estão aqui na roda, e depois elas vão se descrever, também vou pedir para você se descrever, não é? Mas essa roda de conversa, ela vem de uma união, de um programa chamado Nós por Elas, de uma união de várias comissões, né, da Justiça Federal, Comissão de Saúde, Comissão de Combate à Violência, ao Assédio, Comissão de Sustentabilidade, né? A gente se juntou por causa de um problema, né? Por causa da pandemia, a gente fez uma pesquisa em 2020 para ver como é que a gente estava. Em 2020, por coincidência, esse ano tão emblemático, também foi o ano da resolução do CNJ 351, de combate à violência, desigualdade, né? Assédio no trabalho. E nessa pesquisa, Francisco, a gente percebeu dois grandes problemas, duas grandes fontes de estresse, né? Uma delas é relacionada ao grande adoecimento das nossas colegas. 100% dos sintomas psíquicos e físicos mais intensos nas servidores e magistrados. O outro grande problema é o trabalho sem parar. As mensagens de trabalho a todo momento. Quer dizer, grandes fontes de estresse e completamente silenciadas. A gente só sabe pelo resultado da pesquisa, né? Antes de apresentar as minhas colegas, eu vou querer quebrar um protocolo aqui, né? Eu acho que a gente está tentando saber o que é masculinidade hoje, o que é ser um homem. Vamos tentar não ser super, né? Vamos tentar não usar muita capa. E ninguém aqui vai ser doutor. Até achei engraçado isso, porque eu estou aqui, você que é professor, Ana Carolina é juíza, a Maria Cristina é juíza, as duas estagiárias que estão aqui são bacharéis em direito, mas ninguém aqui é doutor, tá? A Ana Paula e a Emily vão ser o mais humano possível, né? E menos super-homem possível, se é que a gente consegue. Que é muito difícil, é mais fácil ser super-homem, eu acho. Então, é esse panorama. Mas, quer dizer, mulheres adoecidas, mais do que os homens, todo mundo trabalhando à beça, precisando de humanização no trabalho. E em 2018, a gente já tinha um diagnóstico, né, que a Divisão de Saúde, a Comissão de Saúde promoveu, que percebeu, né, nesse diagnóstico, em 50% dos gabinetes do TRF2, que o nosso grande problema de estresse era a falta de rede de apoio. E aí vem
esse diagnóstico de 2020 com esse retrato de isolamento, né? As mulheres adoecidas e a gente trabalhando, todos nós trabalhando muito, né? A gente vai falar um pouco sobre isso tudo, mas eu queria dizer, em primeiro lugar, como que é difícil para um homem entrar nesse assunto. Trazendo primeiro o adoecimento das mulheres, né? Na nossa cara. A gente trabalhando junto em casa, com a nossa mulher, com a nossa filha, com a nossa, enfim, com amigas, com gente perto da gente, e como que a gente não ocupa esse lugar, como a gente não percebe esse lugar. E até mesmo para mim, que sou psicanalista há 24 anos, quase metade da minha vida, já escutei tanta gente, muitas mulheres, eu nunca tinha entrado de jeito nesse assunto. E chega a dar até uma vergonha, sabe? É quase que um pretexto para não entrar, né? E a primeira pergunta, né? E depois os meus colegas vão fazer outras, né? Seria se você percebe isso, se você também atravessou essas dificuldades para entrar nesse assunto, para virar um especialista nesse assunto, para fazer o seu canal, se isso foi um trabalho também de, né, de tentar se revirar um pouco aí como homem, para se descobrir um pouco, e se você percebe também essa dificuldade dos outros homens de perceber, né, essa desigualdade, não é? Está na nossa cara, mas parece que a gente não percebe. Então, seria essa a minha primeira pergunta. E aí depois, a Ana Carolina, a Ana Paula, né, a Cristina, enfim. A Emily vai ficar um pouco no nosso chat, né? Vamos trazer algumas perguntas. Eu queria que você se apresentasse e se descrevesse, Francisco, também. Boa tarde para todo mundo. Francisco Maciel Silveira Filho. Eu digo que é Francisco Maciel Silveira Filho porque eu acho que isso já demarca o papel da masculinidade, né? Eu tenho um pai cujo nome é o mesmo que o meu, na verdade, o meu é o mesmo que o do meu pai. E isso já me dá uma chancela e um peso aí de que eu carrego algo que vem muito antes de mim. A gente pode entrar aí nessa história depois. Que eu queria me chamar Otávio e no final acabei me chamando Francisco. Então, tudo bem, mas hoje eu estou super feliz com o Francisco, branco, bem branco, daqueles que para pegar cor é quase impossível, muito banana bolt, e ainda assim é complicadíssimo. O vermelho ele vai ficar na parada, então meu sonho era ser morenão mesmo, mas não rolou nessa vida, acho que não vai rolar, não adianta. 48, faço aniversário semana que vem. Sou advogado também, como boa parte de vocês. Minha primeira formação é no direito, eu passei por esse lugar e saí dele rapidinho, fui para psicologia logo na sequência. E no que eu fui para psicologia, eu me deparei com uma turma eminentemente feminina, como boa parte das turmas de psicologia, que é considerada uma área, a psicologia, ainda uma área da subjetividade, e como qualquer campo da subjetividade, uma área construída como feminina. E quando eu me deparei com a psicologia, com uma sala com, sei lá, 40 mulheres para 5 homens, eu vi muitas mulheres estudando, pensando, conversando, tentando encontrar soluções para problemas femininos, que iam desde gestação, menopausa, hormônios, inserção em mercado de trabalho, e por aí vai. E eu pensava assim, tá, quem é que fala de homem? Quem é que estuda homem? Quem é que reflete o homem? Porque boa parte das mulheres que estavam ali não estavam interessadas em falar sobre homens. Elas estavam interessadas em falar das questões normalmente pertinentes a ela. Normalmente a gente conhece muito aquela expressão, né? Não é o meu lugar de fala. Normalmente as pessoas falam a partir do seu lugar de fala. E eu, enquanto homem naquele grupo, rapidamente percebi que eu também queria responder as minhas questões. E que talvez boa parte daquele grupo de mulheres não fosse responder as minhas questões. E logo eu comecei a estudar masculinidade. Masculinidade foi o meu tema de trabalho de conclusão de curso na graduação. Meu trabalho de conclusão de curso na graduação era justamente a crise da masculinidade.
eu estudei muito para isso, e isso já me deu um gancho para ir logo na sequência para o mestrado, onde no mestrado eu fui estudar construção de identidade de gênero, ou seja, o que é próprio do universo masculino e do feminino, o que é construído como próprio do universo masculino e do feminino. Então, toda aquela base da masculinidade, do estudo sobre a masculinidade, me levou a uma conclusão óbvia, que eu acho que talvez, hoje para mim é muito óbvia, mas que talvez não tenha sido óbvia durante algum tempo, e talvez não seja óbvia para muita gente, que é assim, não tem masculino sem feminino, não existe um sem o outro, um se constrói a partir do diálogo com o outro, não dá para entender o masculino sem o feminino. E querer falar sobre mulher sem falar de homem, querer falar de homem sem falar de mulher, é construir gueto. Porque se eu não entendo qual é o diálogo que se estabelece entre esses papéis, fica muito difícil encontrar uma solução comum que seja uma solução que abarque todo mundo e que não seja uma solução excludente. Isso me fez enxergar para o feminino e me fez olhar para esse masculino em diálogo com o feminino. Quando o Bruno coloca ali, né, do adoecimento das mulheres, você colocou o resultado da pesquisa, mulheres muito mais adoecidas que homens. E aí, enquanto você falava, eu pensei uma coisa aqui, né, que foi o seguinte: será que os homens sabem que eles estão doentes tanto quanto as mulheres? Porque eu acho que os homens eles não se aproximam deles mesmos. Boa parte dos homens. Eu acho que é um reflexo disso em tudo. Aqui eu não tenho controle, eu não estou vendo todo mundo que está aqui, não sei quantos são os homens, quantas são as mulheres. É um assunto para falar de homens, onde imagino que haja mais mulheres que homens. Então, nessa mesma medida, os homens procuram menos médicos que mulheres, os homens cuidam menos da saúde que mulheres, os homens ocupam menos o espaço privado que as mulheres, os homens dão menos conta dos filhos que as mulheres, os homens, boa parte das vezes, se compreendem menos que as mulheres, os homens, eles repetem padrões impensados de comportamento por pensarem menos neles e por entenderem menos as suas próprias situações. Então, será que eles sabem que eles estão doentes? Porque certamente eles estão doentes. Tanto quanto as mulheres. Doença não é prerrogativa de mulher. Doença afetiva, doença física, esgotamento emocional. Os homens também passam por isso de uma outra forma, que é escamoteada. Então, fico eu me perguntando se o homem ele encontra possibilidade de se colocar como adoecido. Sim, eu estou doente. Sim, eu preciso de ajuda. Sim, não está nada bem. Eu preciso de suporte. Porque os homens não são criados para isso. Os homens eles são criados para aguentar, para seguir em frente, para cair e levantar. E se você funciona de outro jeito, você vai para o estereótipo. Você é viado, você é afeminado, você é não sei o quê, você é mariquinha. Então você não pode. Você não pode mostrar o que você sente. Porque mostrar o que sente é um sinal de fragilidade. E fragilidade é uma construção atribuída, vou colocar entre aspas, ao universo feminino. E não ao universo masculino. Quando a gente conversou sobre essa roda e o propósito dessa roda, eu achava que tinha uma coisa muito importante, que era não colocar o homem como vítima, porque o homem não é vítima de nada. Como a mulher também não é vítima. Há uma construção que é sócio-histórica. E as coisas elas vão se retroalimentando. E veio um questionamento que era assim, né? O homem já está numa posição de tanta supremacia, de tanta superioridade, de tanto poder, ainda vai ficar aqui falando de homem como se o homem fosse um coitadinho que está sofrendo e que precisa ser olhado e que não sei o quê. A ideia não é vitimizar homem, mas a ideia é entender que esse adoecimento é um adoecimento coletivo. É um adoecimento que se retroalimenta. A gente pode pegar... Já te passo aí, Bruno. A gente pode pegar zilhões de comportamentos masculinos completamente deploráveis, bater em mulher, matar mulher, agredir mulher, subjugar mulher, violência psicológica e emocional contra a mulher,
esse cara está completamente adoecido, tirando, obviamente, alguns desvios que não vem aqui ao caso. Mas, assim, é um adoecimento, que é uma construção social. Fala, Bruno, se me deixar, eu vou sair falando e não paro nunca mais. Microfone Peraí que eu não te fechado, ouvi. Bruno. Oi. Não, é só um gancho. Tá, estão me ouvindo agora? Tô. Eu escutei um juiz falando, foi muito interessante, né? Ele falando assim, nossa, durante a pandemia eu ficava muito ansioso na hora do jantar, né, com a minha família, porque eu não conseguia me conectar com a minha família e não conseguia relaxar, porque com o computador tão perto de mim, parecia que tinha um chamado para eu trabalhar mais. Eu já tinha trabalhado mais do que 8 horas. E, invariavelmente, ele acabava indo para o computador e trabalhando até meia-noite. E aquilo, para ele, a fonte de ansiedade, para ele era o computador estar tão perto dele. E não conseguia curtir com a família e tal. E ia trabalhar. Quer dizer, eu lembrei tanto, quando eu comecei a olhar o seu canal, né, do super-herói. Parece, sabe, o Batman, o telefone vermelho. Pum, toca, ele vai, coloca a capa, né, de super-herói, vai salvar o mundo, né? Mas por que o trabalho me chama? Por que o trabalho me chama só dentro do computador para trabalhar na Justiça Federal? Tem um outro trabalho ali em casa, durante a mesa de jantar, que vai continuar rolando. A mulher, talvez, lavando a louça, cuidando de algum exercício das crianças no computador. Por que o trabalho me chama, né, do telefone vermelho, do computador vermelho? É sempre trabalho de fora, né? No nosso caso da Justiça Federal. Isso que eu achei curioso, né? Por que o trabalho me chama e me tira dessa relação ali e desse relaxamento, dessa possibilidade de fazer uma outra coisa diferente? É aquele trabalho, e não um trabalho que poderia ser outro ali, né? E aí a gente vai produzindo trabalhos eternamente, mensagens de trabalho, né, até meia-noite, que achei bem curioso, né? É esse o trabalho que me chama. Por quê? Então, quando você coloca isso, eu penso que o trabalho me chama, eu quero ser chamado pelo trabalho. Porque se há um chamado, eu tenho a prerrogativa de não responder esse chamado. E se eu atendo a esse chamado, é porque esse lugar me é mais confortável que o lugar onde eu estou dentro de casa, que é um espaço com o qual boa parte dos homens não desenvolve uma relação de pertencimento, de acolhimento. Tem um professor, ele é autor de alguns livros, o Sócrates Nolasco, ele é do Sul. Salvo engano, porque faz muito tempo que eu não volto a esse livro, ele tem um livro chamado Pobre Super-Homem, que discute justamente isso, essa ideia de que super-homem é esse? É um pobre coitado. Tem um outro autor, até comentei com vocês quando a gente comentou, é um autor português chamado Miguel Vale de Almeida, ele fala assim, os homens são estrangeiros de si mesmos. E acho que quando a gente percebe, né, que basicamente há mulheres discutindo sobre homens, só reforça que os homens são estrangeiros deles mesmos. E que eles continuam estrangeiros deles mesmos. E que essa relação de ser abduzido pelo trabalho, não que obviamente as mulheres não sejam, óbvio que elas são, e há muitas mulheres que estão numa pegada tão ou mais enlouquecida que os homens, que isso não é uma prerrogativa masculina. Mas eu acho que é uma prerrogativa masculina não desenvolver uma relação de pertencimento com a casa, com a família, com o cuidado, com os filhos. E na medida em que eu não tenho essa relação de pertencimento, é mais fácil escapar para os outros lugares que me são mais confortáveis. O trabalho é mais confortável. A questão da aposentadoria masculina levando a um adoecimento e a um falecimento é muito mais comum do que das mulheres. E por que isso acontece? Porque as mulheres têm um universo. Claro que eu tenho muito receio, né? Eu estou aqui falando mulheres e homens. Um primeiro ponto que eu acho que precisaria ser colocado é que, assim, não há mulheres como uma categoria única, como não há homens como uma categoria única.
Não existe, as mulheres. Não, cara, tem zilhões de diferenças entre mulheres. É mulher preta, branca, deficiente, hétero, homo, rica, pobre, estudou, não estudou, mora no Afeganistão, mora no Brasil, mora em Miami. Onde é que mora essa mulher? Só isso já dá uma diferença brutal de cada mulher. E para os homens a mesma coisa nesse quebra-cabeças, né? Mas, via de regra, também como uma construção social, as mulheres se apropriam mais do espaço da casa do que os homens. Isso é uma questão histórica, isso vem lá de trás. Por uma questão biológica, os homens saíam para caçar, para pescar, para trazer o alimento, porque os homens, em tese, biologicamente, são mais fortes que as mulheres, em boa parte dos casos, e as mulheres têm questões hormonais que faziam com que elas ficassem muito mais em função da casa, inclusive pela quantidade de gravidezes em que cada mulher ficava no ciclo de vida útil dela, e aí tinha o parir, o cuidar, o se recuperar, o reengravidar, o não sei o quê. E a mulher foi ficando em casa, e o homem foi ficando fora. E isso foi só sendo reforçado. E se o homem não se recoloca nesse espaço, nesse lugar, para onde que ele volta? Ele volta para onde é confortável, ainda que o conforto seja o desconforto. O que me chamou a atenção nessa história desse juiz é que eu como psicólogo, né, escuto as pessoas reclamando de tanto trabalho, meia-noite, 11 horas. Ei, calma. Ninguém ninguém apitou no primeiro momento da pandemia para todo mundo começar a mandar mensagem fora de hora. Você ouviu em São Paulo alguém apitando? Vamos todo mundo mandar mensagem. Não. A gente fez isso. A gente está sofrendo esse estresse e está reclamando disso. Falta de rede de apoio. Mas a gente fez isso. E nessa fala, o que iluminou minha cabeça foi que ele falou assim, não tinha ninguém acima de mim. Eu acho que eu tinha que continuar. Quer dizer, é uma escolha. Aí me veio assim, eu queria, de repente, ouvir as minhas amigas aqui. Parece que as mulheres, assim, grosso modo, tentam não ficar restritas a sobretudo, cuidar da casa sozinhas, enfim. E, de repente, eu estou vendo a gente escolher se restringir ao trabalho até meia-noite. Será? Aí sim, quem é que está adoecido aqui? Quem é que está restringindo o seu universo por escolha? Então, essa capa do Batman, de super-homem, é uma capa de super-herói para salvar o mundo, a economia, sei lá o quê? Ou é para fugir do mundo? Uma capa protetora, né? Como toda capa é, uma proteção, né? Eu fiquei assim, não foi alguém que mandou, eu acabei pegando o computador e fiquei até meia-noite. A Ana queria falar, né? Vou fazer uma parte feminista aqui. Na verdade, as pesquisas recentes dizem que as mulheres também caçavam, né? Então, assim, esse discurso que vem dizendo que esse é um lugar natural e que por isso nós estamos aqui, porque isso é algo natural, é uma coisa que também é construída. Né? Na verdade, ao longo do tempo, isso foi muito mais imposto às mulheres do que algo que tenha decorrido naturalmente, né? Esse lugar, essa impossibilidade de participar do espaço público é uma coisa que veio sendo muito mais imposta do que uma decorrência natural. A gente tem aí tantas histórias de luta por estudar, luta por voto, e só uma parte aqui, porque às vezes esse discurso permite que o nosso lugar seja um lugar que é decorrente da nossa natureza. Não é. Não é, né? E aí uma outra observação da sua fala que eu achei super interessante, essa questão que, de fato, os homens eles não conversam sobre sentimentos, não conversam... E aí não sei se Maria Cristina tem essa experiência, mas a gente faz muita audiência de pensão por morte, e aí quando o autor é homem e a testemunha é homem, ou você pergunta, e fulano era um amigo do falecido, por exemplo. Fulano tinha quantos filhos? A pessoa era amiga da pessoa há 20 anos. Não sei. Qual o nome dos filhos dele? Não sei. O homem é capaz de ser amigo do outro há 20 anos e não saber quantos filhos o amigo tem
Então, se você não fala nem da sua família, o que dirá dos seus sentimentos, dos seus problemas, né? E aí vem uma outra questão, assim, se eles, né, o homem não conversa dos seus sentimentos, ele também não conversa sobre o seu lugar na sociedade, né? Sobre esses padrões culturais que são impostos, né? E aí, esse vídeo que eu assisti, eu achei interessante também, você não vê um homem discutindo violência doméstica, você não vê um grupo de homens discutindo estupro. Não, são sempre iniciativas que partem das mulheres, embora isso seja um problema coletivo, né? E aí é isso. Eram só essas ponderações que eu queria fazer. Acho que a Maria Cristina levantou a mão também. Não, eu ia só aproveitar o que o Bruno falou, né, desse colega juiz que foi para o computador, e aproveitando também o que o Francisco colocou, porque me veio muito essa imagem aí da pandemia, porque agora eu faço contraponto, Ana, eu já faço uma defesa dos homens, assim, contra as mulheres. É uma coisa que eu reparo, e às vezes até em tom de brincadeira, que quando o homem parece incomodar dentro de casa, né? O homem em casa, às vezes, incomoda a família, entre aspas, porque o homem tem aquele papel de chegar a um determinado horário, né? Ele não pode. Ele antes. Então, na pandemia, tinham amigas que, às vezes, em tom de brincadeira, mandavam no WhatsApp: quem mais está reclamando do marido em casa? Não estou mais aguentando. Então, às vezes, essa fuga para o computador do juiz, assim, aquele é o papel dele. Ele tinha que estar pelo. Bom, estou trabalhando, estou lá no computador, não estou até incomodando. Então, eu acho que a mulher tem que entrar nisso também, porque às vezes a mulher, inconscientemente ou consciente, não quer esse papel do homem, quer manter o homem nesse papel aí do provedor, daquele que sai, só chega à noite. Enfim, era só esse apartezinho. Não, e isso, na verdade, eu tinha até conversado com o Bruno, foi uma coisa que eu achei interessante também dos vídeos que eu assisti do Francisco, porque nós também temos culpa no sentido, uma autocrítica feminina, no sentido de que a gente quer que o homem seja o provedor, o homem tem que ganhar mais, o homem tem que pagar mais contas mas dentro tem que de trabalhar casa. menos. Mas isso também é um padrão cultural, né? Que a gente tem. É verdade, é verdade. Eu acho que, é uma carga em cima do homem, né? Isso. Que a mulher, muitas vezes, a família, né? Os filhos jogam também em cima. E é um lugar, eu acho que assim, a colocação de vocês duas, as colocações todas são muito pertinentes, porque assim, se a gente pensar que existe essa cobrança para que o homem esteja mais no espaço privado e participe mais da vida doméstica, familiar, afetiva, tem também esta cobrança que é completamente incongruente de que ele tem que ganhar mais, de que ele tem que prover, de que ele tem que produzir. E aí fica um discurso meio esquizofrênico que, assim, participe, se introduza, dê seu afeto e não sei o quê, mas continue produzindo. Traga, traga, traga. Porque se não trouxer, como é que vai ser? Porque a gente já estruturou desse jeito. Óbvio que não são todos os lugares que são assim, há muitos lugares em que as mulheres sustentam casas, principalmente nas classes mais baixas. Mas a gente ainda vive essa relação que é meio esquizofrênica para a cabeça masculina, que assim, então eu faço o quê? E os homens, eles encontram no espaço público e no trabalho um lugar onde eles se sentem úteis muito mais do que a casa. Quando chega em casa, isso eu vejo horrores em discursos de homens, tanto no cuidado da casa quanto no cuidado com os filhos. Ah, mas não é assim que faz. Ah, mas não é assim que cuida. Ah, mas você não sabe. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas não lava assim. Ah, mas lava mais rápido assado. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas vá pro diabo que te carregue. Eu faço do jeito que eu quiser. Ué, o filho é meu, eu também do jeito que eu quero. A casa é minha, eu também... Sabe? Espera um pouco. Virou professora agora de como que eu tenho que cuidar disso ou daquilo. E aí os homens, por não conseguirem, vai pro diabo que te carrega, eu vou fazer do jeito que for, eles vão se ressentindo, porque o homem é um bicho imaturo. Na maioria é um bicho mais imaturo que a mulher, emocionalmente mais imaturo. E o homem vai se retraindo. E ele vai indo para onde? Para o espaço público do trabalho, onde ele se sente útil. E lá ele pode existir de uma forma em que talvez não fique empreendendo. Ah, mas não lava assim. Ah, mas não cuida assado. Ah, mas não sei o quê. Então, isso é uma coisa que precisa ser ajustada. Porque ainda se espera do homem um padrão
mas se quer dele um novo padrão que não liga muito com essa nova exigência de parceria, de coparticipação, de afetividade. E é difícil lidar com isso. É muito difícil. E na medida que os homens não discutem, isso que a Ana colocou, assim, os caras não falam. Existe muito uma broderagem masculina do não compartilhar, né? Não vamos entrar onde você não quer que a gente entre. Vamos manter de um jeito superficial que esteja bom para todo mundo. E aí a vida segue. Sem que eu me aprofunde. Não, cara, eu tô com dor. Não, casamento tá uma merda. Não tá legal desse jeito. Não, tô com problema com o filho. Quantas vezes eu escuto, o Bruno deve escutar, todas as pessoas aqui que atendem devem escutar, eu não tenho intimidade com meu filho, eu não sei sair, eu não sei conversar com meu filho, com a minha filha. Me dá agonia. O casal separa, o pai vai passar um dia com o filho, é um terror. Porque que eu vou conversar com ela? Eu não sei quem é essa pessoa. Eu não conheço quem são essas pessoas. E efetivamente não conhecem. E é um estranhamento que, para ser resolvido, é muito difícil. Muito difícil. De novo, não estou aqui pregando a vitimização. Mas existe hoje uma dificuldade de equalizar as coisas que talvez não existisse antes, porque os papéis fossem mais demarcados, e concordo com a Ana, eles foram construídos como demarcados, de que, o espaço da mulher é o espaço da casa, o espaço da mulher é ganhar menos, o espaço da mulher é criar filho, o espaço da mulher é dar conta dos belos afetivos, o espaço do homem é o espaço da rua que é ganhar dinheiro. Acabou. Eu trago dinheiro, você se vira com o resto aí, ok. Só que no mundo que a gente vive hoje, já não é mais desse jeito. E aí você fica, né, perdido. Também acho que homens de gerações que são mais novos, na casa dos 30, dos 20 e tantos, já assimilam melhor esses papéis. Já cuidam mais de filhos, já participam mais das tarefas domésticas, já dividem em pé de igualdade as coisas. Vem melhorando. Mas ainda tem muito preconceito e muito machismo entranhado por parte dos homens e das mulheres que reproduzem os mesmos conceitos que os homens. Porque essa é uma questão que é dos dois universos. Paula, lembra aquela nossa discussão do super-homem? Isso. Então, eu ia jogar lenha na fogueira, mas agora eu só vou complementar, porque o fogo já subiu na discussão, né? Porque o papel da mulher também, né? Na construção desse mundo machista, nesse machismo estrutural. E aí a gente estava brincando quando a gente viu o seu vídeo do super-homem, né? E aí a gente começou a brincar com o personagem super-homem, qual é a criptonita, e da Lois Lane, como é que era essa configuração, aí trazendo um pouquinho aqui para a psicologia do nosso simbólico, né? O super-homem, ele precisou se enfraquecer, precisou da criptonita para ele descer até onde estava a Lois Lane. Mas a Lois Lane queria o super-homem, ela não queria o Clark Kent, porque o Clark Kent era o homem comum ali, não era o super-homem, não era o provedor, não era, mas ela também não queria. E o super-homem, depois, né, que ele se enfraqueceu, que ele virou um homem comum, experimentou a Lois Lane, ele também não bancou o casamento, uma rotina. Ele voltou ao cara do telefone vermelho, ao cara do tribunal, que meia-noite vai no computador. Então, era mais uma observação, né? Mas foi uma brincadeira que a gente fez de observar como isso está estruturado, né? Como que isso se reflete. Mas aí foi mais essa brincadeira que a gente estava fazendo. Quem mais? Senão eu desando a falar, não vou ficar só eu desandando a falar. Márcia está com a mão Márcia. levantada também, Bruno. Oi, gente. Olá. Tudo bom? Olá, Tudo bem? muito prazer estar aqui com você. Esse tema Prazer é um é tema meu. espinhoso. Vocês me desculpem eu estar com a câmera fechada, mas eu não tive bem de saúde durante a semana e não quero aparecer abatida, então eu quero ficar escondidinha aqui. Mas o tema é muito instigante e assim os pontos que estão sendo levantados são pontos que
por óbvio, tocam profundamente cada um de nós, né, em medidas diferentes e de formas diferentes. E assim tem várias coisas assim, Francisco, você disse que eu achei interessante e que a gente também nas nossas discussões tem falado muito, né? Que é impossível você falar sobre um gênero sem falar na relação com o outro gênero. O homem, eu digo ser, né? É um ser social, a gente existe na relação, né? Então, eu acho que a gente está buscando, inclusive hoje nessa roda de conversa, buscar sair um pouco desse hábito, às vezes, que acaba se colocando, que é de falar do gênero feminino e do resto na relação com o gênero feminino. Então, hoje a gente fez essa inversão, a gente vai falar do universo masculino e do restante na sua relação com esse universo, né? Que aí a gente acaba jogando tinta em coisas diferentes, em aspectos diferentes. E aí, você falou há pouco de duas coisas que eu acho que são fundamentais. Uma é que existem papéis demarcados historicamente. Está ouvindo melhor agora? Estou ouvindo perfeito. Estou ouvindo que bom. Beleza. Que, historicamente, os papéis foram sendo demarcados, né? A doutora Ana Carolina até trouxe um pouco das lutas, né, que as mulheres foram travando ao longo do próprio desenvolvimento do capitalismo nos diversos países, e, enfim, as relações sociais foram sendo estabelecidas e as mulheres foram entrando no mercado de trabalho na medida em que isso foi sendo cada vez mais necessário, né? A gente pega o pós-guerra na Europa, em que a mão de obra masculina, enfim, estava precarizada, porque foi para a guerra, morreu muita gente, então aquela coisa da dona do lar, né, morre um pouco e a mulher tem que trabalhar dentro e fora de casa. Enfim, e os papéis foram sendo realmente, eles foram sofrendo uma flutuação. E eu fico vendo que nos dias atuais, até por conta da globalização, que a gente recebe informação de todos os lados, o que eu percebo é que as gerações vêm lidando com isso de formas muito diferentes. Eu tenho 2 filhos homens, né? 20 e poucos anos. E ainda que eles, obviamente, não façam nada em casa, eles moram comigo, quando eles estão com a namorada, eles dividem o trabalho doméstico, ou seja, eu consegui educar bem meus filhos, né? E como todo bom filho, ele explora a mãe, normal, faz parte do universo mãe e filho, né? Mas na relação com a mulher, na relação com o companheiro, né? Tem um filho que tem um companheiro, e tem uma filha, e tem um filho que tem uma companheira. Nossa, são muitos gêneros aqui na minha família, né? Eu vejo que eles conseguiram internalizar o conceito de que não, olha aqui, vamos dividir a responsabilidade, não existe esse papo de ajuda. Eu não te ajudo, cabe a mim fazer isso, e eles negociam isso no cotidiano. Aqui do lado, eu moro numa vila de casas, do lado tem um casal que teve 2 gêmeas, elas têm 2 anos de idade. E a gente vive grudado, né? Uma vila tudo grudadinha. E é muito lindo ver como o pai cuida das filhas em casa e a mulher sai para trabalhar. E como esse modelo que eles criaram é um modelo que está assim, fazendo 2 filhas lindas, é um modelo de família totalmente atípico, né? Porque a gente está acostumado. Então, assim, o que você está falando, eu acho que, só para resumir, que eu também falo para caramba, é que eu acho que a gente vive hoje em dia um momento de remarcação desses papéis. E isso está trazendo muito conflito, né? Sempre que você sai de um extremo para o outro, a situação fica confusa, as dúvidas surgem, e a gente no Brasil não está muito acostumado a se relacionar democraticamente com o outro, né? O diálogo não é alguma coisa exercitada no seu cotidiano. Em todas as esferas, né? Em todas as suas instituições, política, familiar, seja o que for. Se a gente olhar para a história do Brasil, teve mais ditadura política do que propriamente um Estado democrático de direito, né? Então, a gente ainda sofre desse agravante, né? A gente não está acostumado a dialogar, né? E em meio a uma crise econômica, então a gente também tem que sair para trabalhar, todo mundo tem que sair para trabalhar, são poucos aqueles que podem ficar em casa, né? No Brasil, a gente sabe disso, a gente tem que fazer dinheiro, todo mundo tem que fazer dinheiro, né? Então, em meio a tudo isso, ficam muitos conflitos. Eu fico imaginando que você não deve ouvir no seu divã, né? Porque tudo isso se mistura e causa muita dor,
para todos, para o homem e para a mulher. É isso tudo que eu queria para te dizer. Não, eu adorei, Márcia, eu adorei. E aí você falando, eu já fui para zilhões de outras coisas, né? Foi tão interessante. Esse assunto me toma tanto que eu vou com livro, eu vou com música, eu vou com caso clínico, eu vou com tudo. Tem até um trecho de um livro que depois eu quero ler, trechinho, que vai resumir muito isso que a gente está falando. Mas eu acho que você falou uma coisa que, assim, a gente ainda está se descobrindo sobre como fazer diferente. Ontem eu ouvia de um paciente meu, que tem a minha idade, 47 anos, ele se relaciona com uma mulher de 34, inclusive foi minha aluna. E eles começaram a morar junto. E ele estava muito incomodado ontem sobre uma questão de masculinidade que também era minha, sobre a qual eu também havia passado. E eu olhei para aquilo e eu falei assim, cara, estamos unidos aqui na dificuldade. Porque não é só sua, é minha, é de vários outros homens. São questões que são nossas. E cada um tem que descobrir o seu jeito particular sobre como resolver essa questão. Essa construção dos papéis e o quanto isso foi sendo engessado, né? Eu comentei isso com o Bruno, com as meninas, quando a gente se encontrou. Eu falava assim, eu provocativamente sempre dei muita aula, muito mais para mulheres do que para homens, porque sou professor de disciplinas de humanas, então há muito mais mulheres do que homens, principalmente quando a gente pensa em disciplinas voltadas para pessoas. E eu sempre provocativamente, quando falava sobre construção de gênero, eu perguntava na sala, quem que é um homem que ganha menos do que a mulher aqui dentro de uma relação, pensando numa relação heteronormativa? Não havia contando nos dedos, uma mulher que quisesse um homem que ganhasse menos. Nos dedos. Tive um aluno uma vez que resolveu parar de trabalhar para cuidar do filho que havia nascido. A mulher trabalhava e ele ficou em casa. Ele tinha uma grana para dar conta disso. Ele não dependia economicamente da mulher. Ele quase foi execrado em sala pública. Como assim? Você parou de trabalhar? Você vai cuidar de filho? E então, você vai viver as coisas da tua mulher? E não sei o quê? Uma sala eminentemente feminina. Aí como é que você pode existir enquanto homem dentro do espaço privado, cuidando do seu filho, se você não tem acolhida do grupo? Eu sou pai com guarda de filha há muitos anos. Eu me divorciei, minha filha tinha 8 anos, eu fiquei com a guarda da minha filha. Minha filha hoje tem 19. Quando tive filho, eu resolvi que eu queria ficar um pouco perto da minha filha no início. Mais perto. Eu era o único pai que ia para a hidroginástica de bebê com a minha filha às 3 horas da tarde de um dia de semana. Só havia mulheres na piscina. Aí, certo, quem olhava para mim devia pensar, um desocupado, né? Deve ser um desocupado que não faz nada da vida, porque está aqui às 3 horas da tarde, mal sabe o quanto eu me mato. Mas tudo bem. Para o outro, eu sou desocupado, que estou ali às 3 da tarde com a criança de 6 meses no colo, fazendo hidro com a menina. Esta menina foi uma menina que virou minha grande parceira de viagem pelo mundo. É uma relação que se constrói. Agora, não é uma coisa comum. Você vai numa reunião de pais em que só há mães, o pai que está na reunião de mães, que não é reunião de pais. Ele deve ser outro desocupado, que não faz nada. Porque se a criança tem que ir ao médico, quem que leva é a mãe. Não é o pai. A mãe tem justificativa para sair, o pai não tem. Você vai falar dentro de uma empresa, você homem, que você quer sair para levar teu filho no médico, vão te olhar, vão achar você é ET. De que desvio você sofre? Porque a mulher pode, o homem não pode. Então, quando a gente coloca esses assuntos incômodos para as mulheres, onde estão as respostas? Porque são várias dessas perguntas. No cuidado com o filho, no cuidado com a casa. Achei interessante que quando eu fui divorciado da minha mulher, achei interessante isso. O juiz que nos divorciou, e ali a gente estabeleceu a guarda da minha filha, eu achei que ele fosse me saraivar de pergunta sobre por que eu estava ficando com a guarda e não a mãe. Nada. Foi a coisa mais... Falei assim, gente, olha só.
Que coisa curiosa, porque eu estava pronto para ter que responder tudo e mais um pouco. E não é uma coisa... Hoje já é um pouco mais comum, né? Mas não é uma coisa comum. E nessa construção desses lugares, eu tenho várias histórias muito interessantes. Eu descobri desde muito cedo que minha filha não gostava de boneca. E eu tenho duas histórias bem emblemáticas. Numa, eu dei para minha filha um bonecão, daqueles bonecão gordão, só com a chuquinha na cabeça. E aí, quando eu cheguei em casa, depois de trabalhar, o boneco tinha virado o João Gordo, sabe? Do Ratos do Porão. Ele estava todo tatuado, todo riscado, todo. Eu falei assim, filha, quem que é o bebê? A bebezinha? Ela assim, é o Timothy. Eu falei, é o Timothy. Timothy. Então, é o Timothy. Outra vez eu dei uma Barbie para ela, de um cabelo bem grande. Aquelas que penteia, podia colorir o cabelo. Chego também em casa, a Barbie estava com o cabelo skinhead. Falei, descobri que não é para dar boneca para essa menina. Não rola. Não é o que ela quer. Um pouquinho maior, fomos comprar um presente para uma amiguinha numa festa. Falei, o que nós vamos dar para tua amiga, filha? Compra uma Barbie, papai. Ela é bem menininha. Estereótipo. E aí você vai entendendo, você vai percebendo o que é essa construção desse papel de gênero. O que é esse existir dentro de uma possibilidade do masculino e do feminino que tem para todos nós. Só que a gente não se permite entrar nesses lugares, né? Eu acho que é mais fácil para as mulheres entrar dentro do universo masculino do que para os homens entrar dentro do universo feminino. Eu ouvi, eu acho que foi você, Francisco, eu pesquisei tanto até te encontrar, né? Que o homem se conhece tão pouco que ele se conhece mais pelo oposto, que não pode ser mulher, do que como homem, né? É um pouco por aí, né? É o pressuposto básico. Você se constrói por aquilo que você não pode ser. Você não pode ser tudo que seja associado ao universo feminino. Porque se algo do universo feminino resvalar em você, você é viado. Enquanto estereótipo. E aí tem aquela ligação interessante, né, que você fez entre masculinidade tóxica e homofobia, né? Quanto mais masculinidade tóxica, mais ele vai afastar qualquer coisa que seja feminina e aí mais aversão a qualquer, né, a qualquer questão relacionada ao homossexualismo, né? Isso é uma ligação super interessante também. Temos liberdade para falar o que quisermos aqui? Temos? Eu vou dar um exemplo. Eu não vou falar, né? É que, enfim, chegamos nesse ponto, eu vou chegar nesse lugar. Uma vez conversando com uma pessoa que estava uma mulher, que estava saindo pela primeira vez com um cara. E eles transaram e passaram a noite juntos e tudo muito bem. No dia seguinte foram transar de novo. E disse que o cara pediu para ela, olha, eu gostaria que você me estimulasse analmente. A mulher virou para ele e falou assim, mas você desculpa, não tem condições, não rola, olha, essas coisas eu não topo. Pegou suas coisas, foi-se embora, largou o homem lá. Concordo que ninguém é obrigado a fazer nada, e se não te é confortável catucar o outro, tudo bem, e se fosse confortável, tudo bem também, mas isso espelha este preconceito. O homem não pode. Ele não pode. Eu tenho prazer aqui. E não tem a ver com ser homo, hétero, bi, assexual, qualquer coisa. Tem a ver com o meu desejo. Não pode. Homem não pode. Homem não pode um monte de coisa. Não, e aí, Francisco, a gente vem para essa questão também que eu fiquei pensando, de como a sociedade quer se imiscuir no que acontece no privado, né? O que é um absurdo. A forma como a administração doméstica na sua casa acontece, como é a divisão do salário na casa das pessoas, né? Isso é uma coisa que, na verdade, vamos falar, ninguém tem a ver com a vida do outro, quais são as opções sexuais do outro, como é dividido o orçamento familiar do outro, mas as pessoas se acham no direito de se meter na vida das pessoas o tempo todo, e a gente acha isso normal e não é. Né? Cada um tem o direito de não seguir os parâmetros que a sociedade importa e tem o direito de não ser julgado
em razão disso, né? Mas isso é uma luta, né, que a gente está buscando aí, que está difícil, né, das pessoas entenderem isso, que opções pessoais são opções pessoais, né? E aí, Ana, só aproveitando, voltando até um pouquinho, né, quando o Francisco, isso me marcou bastante quando falou das novas gerações, e a Márcia falou dos filhos, e eu vejo meu filho de 30 anos, recém-casado, é engraçado porque os papéis lá, eu já não, a gente ainda fala assim, é estranho, não é? Ele fica muito mais em casa do que ela, porque ela tem um horário muito mais pesado do que o dele. Quem faz as compras domésticas é ele, normalmente quem lida com a diarista é ele. E outro dia eu escutei da minha mãe, né, falando isso. Mas, Cristina, mas isso, poxa, mas espera aí, é o Rodrigo que está fazendo. Então, assim, é tão difícil, porque a mulher precisa vencer isso. Falou, mãe, olha, a vida deles, eles estão organizados assim, qual é o mal, né? Mas existe isso, e Francisco, isso que você falou agora, nesse caso que você também narrou, eu sempre volto a essa tecla. Não é um papel. O homem, não acaba também agindo assim porque ele precisa representar esse papel para a mulher, porque ele entende que a mulher está esperando isso dele e ele não poderia agir diferente. Por isso que eu fico achando que a gente fica correndo assim em círculo, sabe? Eu não sei se eu me fiz entender. É uma dança. É uma dança de papéis demarcados em que você desembaralhar esses papéis ainda é uma coisa que a gente tem que aprender. Porque tem isso. O que você está certa nisso. O que esperam que eu faça? Então, se esperam que eu faça, eu vou performar desse jeito. E do outro lado, a mesma coisa. O que esperam que eu faça? Eu vou performar de outra forma. Sendo que, óbvio, se a gente pensa em relações, pensando só em relações heteronormativas, né? Porque há zilhões de tipos de relação. Se a gente pensa numa relação heteronormativa, como qualquer relação, você tem a busca pelo equilíbrio. Há zilhões de mulheres que têm muito mais características e traços considerados masculinos do que o parceiro, e o parceiro tem traços mais femininos. E, de novo, isso não tem a ver com orientação sexual, isso não tem a ver com prazer, isso não tem a ver com o que eu quero ou não quero na cama. Isso tem a ver com essa construção de gênero. Quantas mulheres são mais masculinizadas sem serem homossexuais? Quantos homens podem ser mais femininos sem ser homossexuais? Como há homens homossexuais extremamente masculinos? Do mesmo jeito que há mulheres homossexuais extremamente femininas. E a gente embaralha, né, tudo isso. E o homem fica com medo de poder exercitar essa aproximação do universo feminino, porque isto vai soar como um demérito. Então, essa construção masculina que se dá pelo avesso, eu não posso ser. Eu não posso ser afetivo, eu não posso chorar, eu não posso demonstrar fraqueza, eu não posso ganhar menos, eu não posso cuidar da casa, eu não posso. O que eu posso? Tem que ser uma personagem. E nesse aspecto, eu acho que pega o que você falou, Cristina, tem que ser uma personagem. E o que se espera dessa personagem? Claro que essa masculinidade grosseira, né, do Cutu lá, mais antiga, ela ainda existe? Claro que existe. Ela está dando uma decantada aí, mas ela ainda existe. Só que ela vem muito desse lugar de, qual é o papel que esperam que eu desempenhe? Então, eu tenho que desempenhar, porque é o papel que me é esperado. Quando a gente começa a quebrar essa barreira e falar, o que eu sou? Eu, pessoa. Independente do que é permitido para o universo masculino, feminino, sei lá eu o quê, eu vou. Ok, eu digo sempre, né, não tem tarefa maior para o ser humano do que conseguir ser confortável com aquilo que se é. Essa, para mim, acho que é o trajeto da vida de qualquer ser humano, é ser confortável com aquilo que se é, sabendo que aquilo que a gente muda o tempo todo. Então, é um tempo eterno de reajuste. Desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio. Você também que é professor, né? Você deve ter tido várias experiências de amigos seus, assim,
que são mais sensíveis e que todo mundo acha que é gay. O professor universitário tem muito isso, né? E assim, é engraçado também um jogo de futebol, uma narrativa de futebol. Você vai ouvir uma narrativa de futebol no Brasil, na Argentina, na Itália, e vai ouvir na França. Os franceses falam, né, vão narrar uma partida de futebol com uma suavidade que um italiano e um brasileiro não tem. Né, isso é completamente diferente de ser gay, não ser gay. E é um barato, que é completamente diferente. É porque a gente ainda lida muito com o estereótipo. A gente lida e quebrar esse estereótipo no sentido de entender que o sexo ele não necessariamente tem que equivaler a um gênero, que nem todo homem é da mesma forma, que nem toda mulher é da mesma forma, que nem toda mulher tem as mesmas características, que nem todo homem tem as mesmas características, que isso não tem a ver com a orientação sexual do ser humano. Isso é muito difícil. Muito difícil. Mas eu queria voltar a um assunto, quer dizer, a gente chegou não entramos nele, né? Voltando um pouco à questão de saúde, né? Quem está mais adoecido, não dá para a gente dizer. Realmente, nas pesquisas, as mulheres se mostram mais, os homens talvez não saibam, né? Até porque não fazem, né? Não tem tempo, né? Eles precisam trabalhar, serem super-homens, né? Nem vão muito aos médicos, não é? Mas muitas estatísticas mostram, né, que os homens são aqueles que mais se matam, né? E isso é uma questão que é muito pouco discutida, ainda é tabu. O suicídio está começando a ser falado, até nas empresas mesmo, né? Essa agressividade que volta contra ele. Às vezes o cara não sabe nem que está deprimido, porque não expressa nem tristeza, expressa agressividade em vez de tristeza, né? E isso é uma bomba que pode se voltar contra ele. Quer dizer, tem aspectos muito pesados nessa história, desse desconhecimento, né, da gente, que são complicados. A gente não consegue falar muito disso. Aí a gente vai para vários outros aspectos, né? A brutalidade, a agressividade, o universo das armas. Isso é tudo próprio do universo masculino. Construído como próprio do universo masculino. Então, esse desconhecimento da própria subjetividade, dos próprios problemas, que levam a uma percepção de que eu não tenho saída. Então, a saída qual é? Acabar com a história. Na medida em que o homem ele tem um desconhecimento muito maior do próprio universo emocional, ele também, como ele tem como recursos a brutalidade, a violência, a agressividade, a arma, eu me mato mais do que as mulheres. Uma coisa vai puxando a outra. Elas não estão desconectadas. É porque mulher não quer se matar? Claro que quer se matar. Mulher não se mata? Claro que se mata. Mas a violência é construída como própria do universo masculino. O homem é construído para ser violento. O homem é construído para resolver a coisa na briga. E é isso que eu fico mais... É isso que me incomoda mais. Que é assim, mães, pais, vai lá resolver a tua questão. Volta chorando para casa, não. Mete a mão. Mete a mão. Se vira. Não volta com problema. Aí depois o ser humano cresce, espanca a mulher. Por que será? Aí é o demônio na Terra. Aí o demônio espanca. Aí eu falo assim, gente, não liga Lé com Cré. Ninguém liga nada, Lé com Cré, nunca. Mas eu estou estimulando. Mas não, vai entender, viu? Vai entender. O ser humaninho lá, o homem vai entender. Brigou na rua, demonstração de masculinidade, de não fragilidade, fez bonito, mas em casa, o bicho voou no zóio, ele vai voar em cima da mulher, mas ele tem que se controlar, porque ele tem que saber que mulher não se vai comer com uma flor. Oi, mas estamos onde? Parece aquela coisa que você faz com criança, né? Você fala uma coisa, mas você faz outra. Diz que não pode roubar, mas na padaria te passa um valor menor, você fica quieto, porque... Ok. A padaria já ganha muito. Então, não tem coerência. E esse estímulo à violência é dos dois universos, masculino e feminino. Ai, o homem olhou para a mulher na rua, não sei o quê.
o gostosão lá, o fortão, vai lá e protege. Dá um tapão, um murrão na cara do outro. Olha como me protege, olha como começou importante, olha. Aí me acerta uma muqueta na cara em casa, mas aí não. Oi? Sabe, as pessoas têm que ter um pouco de coerência. As pessoas têm que ligar os pontos. Porque só fazer o recorte que te interessa, e é por isso que eu falo que não dá para pensar o masculino sem o feminino, e o feminino sem o masculino. E, de novo, eu não estou aqui defendendo o masculino. E longe de mim dizer que qualquer conduta violenta masculina é justificável, ou é aceitável, ou é correta. Eu não estou falando nada disso. Eu vi, não sei se algum de vocês viu, eu vi um episódio não, eu vi uma série do Star Plus, que é A Culpa Não Foi Minha. Alguém já viu essa série? É uma série brasileira falando de vários, são uns 12 episódios, falando sobre várias situações que foram tiradas da realidade, da nossa realidade, de mulheres agredidas por homens. Várias situações. Para quem lida com isso, é muito interessante. Eu cheguei nessa série porque eu sou apaixonado pela Malu Mader. A Malu Mader é a minha deusa da infância e da adolescência, e vai ser da vida toda. E aí a Malu Mader está na série, fui lá eu por causa da Malu Mader para a série, e cheguei na série porque o assunto também me interessava. E aí, quando eu terminei a série, e havia 12 episódios lá com zilhões de situações de violência contra a mulher, desde das classes sociais mais baixas até as mais altas, e casos de tudo, de feminicídio, de estupro, de suicídio. Eu via aquilo. Chegou uma hora que eu falava assim, pelo amor de Deus, o que é ser mulher nesse mundo? Aquilo me deu um... O que é ser mulher aqui numa sociedade que é estruturalmente machista? O que é ser mulher num lugar em que se acha que mulher é propriedade? O que é ser mulher num lugar em que se ejacula na outra no transporte público? Quem que aprende que isso está certo? Ah, não, mas ensinar que ejacular para ver onde é que a ejaculação vai ir mais longe, pode. Tudo bem. Mas ejacular na calça da outra não pode. Aí você quer que o ser humano entenda o que pode e o que não pode. Então, enquanto a gente não junta e traz todo esse povo para a mesma discussão, a gente continua com essa distorção. Eu olhava para aqueles casos de violência e eu falava, que nojo do ser humano. Que nojo de ser homem. Que medo de ser mulher. Que medo de ser homem que fuja de qualquer padrão, e é por isso que o homem também não pode ser de outro jeito. Porque se ele foge do padrão, ele vai ser rechaçado. Porque o padrão é o brucutu. É difícil explicar, mas entrar nesse tema, estudar esse tema, pesquisar esse tema, debater esse tema, a minha experiência é de ficar revirado. Desde o começo, eu compartilho aqui com todo mundo, com os meus colegas, né, de ficar revirado. Mas também é surpreendente, quer dizer, eu me achava talvez o ingênuo, o cara que chegou atrasado no assunto, meio envergonhado. Mas eu também percebi que as minhas colegas, aliás, todo mundo aqui, nós ouvimos muitas pessoas, né? São juízas, são psicólogos, são psicólogas, a gente somos profissionais da escuta, né? E também percebo que as minhas colegas também, ao mergulharem nesse assunto com mais profundidade, também se viram pensando isso. Poxa, se eu tivesse visto isso antes, eu teria analisado um caso de outro jeito. Quer dizer, eu não sei, acho que uma colega juíza, não sei se foi a Carolina, como eu, psicólogo, né, meio surpreso, assim, no sentido meio bobo, né, pensando que eu comi mosca em alguns momentos, mas depois não, cara, você é só humano, está aprendendo mais um pouco. Mas quando você vê que não é só o homem, a mulher também, mergulhando nesse assunto, começa a perceber, nossa, eu podia ter pensado de outro jeito, decidido uma ação de outro jeito, né? É incrível como a gente precisa conversar e é enorme o assunto, né?
Incomoda. Mas, ao mesmo tempo, é libertador, né? A partir do momento que você percebe que esses padrões que você repete são padrões impostos pela sociedade, que você pode se libertar deles e viver, como o Francisco falou, da forma mais confortável possível, eu acho que discutir esses temas é ótimo, né? Exato. A gente precisa, porque a gente tem que chegar nessa mediana juntos. Todo mundo junto. Não dá para discutir só. Claro que todas as discussões começam de algum lugar, e quanto mais gente discutindo, mais a coisa vai avançando, né? Mas é tão claro para mim essa questão de que eu não posso falar de mulher sem falar de homem. Não dá para falar de homem sem falar de mulher. Não dá para pensar numa construção que é conjunta. Não dá para pensar numa construção que não passe por aquele que cuida. Eu não estou nem falando de mãe, né? Porque o ser humano vai poder ser cuidado por quem quer que seja. Ele pode ser cuidado pelo pai, pela avó, pela tia, pela madrinha, por babá, sei lá, por quem que vai ser cuidado. Mas se esse que cuida não percebe desde cedo que é fundamental a não repetição desses estereótipos, que azul é de menino, rosa é de menina, que menino pode ser assim, que menina pode ser assado, ou não pode ser assim, ou pode ser assado, que para um pode de um jeito, para outro não pode de outro. Se a gente não começa a quebrar tudo isso, é uma eterna repetição, a gente fica numa espiral, a gente está o tempo todo correndo atrás do rabo. As estatísticas Opa, desculpa. Pode falar. Pode falar, Ana. Não, é só que, assim, quando eu entrei agora como estagiária, né, no TRF2, e na minha entrevista, o Bruno veio me perguntar, ele falou do projeto, e ele veio me perguntar o que eu achava do projeto. Ele não explicou o projeto, falou no que estava engajado, né, na questão de diferença de gêneros e tal. E ele perguntou o que eu achava do assunto. E eu lembro que eu falei para ele, olha, é uma questão muito delicada que eu acho, e pelo que eu estudo um pouco, porque pelo que eu vejo, que é a falta de diálogo, que é tratar sempre o homem como o algoz e a mulher como a vítima. E eu falei, os homens não vão escutar, porque você já está metendo o pé no peito deles, calma. É um assunto que diz respeito, como você está falando, aos dois, tem que ter o diálogo, porque os dois estão em sofrimento. O sofrimento não é só da mulher, o homem também sofre por estar nessa situação. E o que eu vejo muito nas campanhas que têm sido feitas, da forma que tem sido abordado, é que acaba mantendo o homem longe, porque ele não tem espaço para falar. Ele não tem espaço para falar da dor, ele não tem espaço para falar do que incomoda também, ele não tem espaço para ser ouvido. E aí eu falei isso, eu não conheci o Bruno, eu saí, meu marido estava me esperando do lado de fora, ele aí, eu falei assim, acho que não vai rolar, não sei se era isso que ele queria ouvir de mim, não. Mas, assim, graças a Deus era isso que ele queria ouvir, e graças a Deus é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Eu acho que esse mote é muito bom, Francisco. Como é que você faz nos seus grupos? Como é que você consegue? Como é que você tem conseguido atrair essa galera que não tem espaço para falar, que às vezes a gente mesmo não deixa falar, né? Mesmo tentando? Fala um pouco, dá uma cola aí para gente. Eu acho que isso é muito mais possível em sala, né? Porque em sala, eu penso a sala de aula como um grande aprendizado. E você tem uma troca que é coletiva e que é muito importante. Quando a gente faz isso aqui em sala, né? Quando provocativamente eu trago esses pontos que talvez as pessoas nunca tenham parado para pensar sobre eles, que é exatamente isso. Você fala assim, tá, você acha bonito o cara te defender na rua e dar uma de galinho de briga se alguém olha para você. Isso é lindo. A hora que ele te mete um tapa na cara, não é mais. É violência do mesmo jeito. É tudo violência. Mas uma hora pode, outra hora não pode. Quando a gente começa a trazer essas questões e começa a colocar o dedo na ferida, e quando você começa a mostrar a perspectiva do outro, né, de que, da mesma forma que eu falei que quando eu vi essa série do Star Plus, eu pensei assim, gente, que loucura pode ser mulher dentro de um país esdrúxulo como o nosso. Que loucura.
Isso é uma loucura. Por outro lado, eu também sei que loucura é ter que ser um homem num país como o nosso. Porque quem olha de fora pensa que é muito confortável para o homem ser homem. Porque, claro, a história, e aí eu entro no ponto da Ana, logo no começo da nossa conversa, a história foi construída pelos homens. A história foi contada pelos homens. Não é que a história foi vivida pelos homens. A história foi vivida por todo mundo. O protagonismo é de todo mundo. Mas quem que puxou o papel, a caneta ou qualquer coisa e começou a escrevinhar algo? Eu não vou nem entrar em religião para não dificultar as coisas mais ainda. Mas o papel é sempre do homem. O papel, o lápis, a caneta. E é o olhar masculino, é o recorte da história que interessa aos homens. Se conta a história a partir do recorte que interessa para quem conta. E esse recorte foi um recorte masculino. Que tem deixado de ser só masculino. Então, esse olhar masculino é um olhar que está entranhado em homens e mulheres. Não está entranhado só nos homens. Está entranhado nos dois. E aí, quando você começa a pensar em todas essas questões, questão salarial, tá, o homem pode ganhar menos, sem que ele seja considerado menos homem? O homem pode cuidar da casa, dos filhos, ele pode ser mais afetivo, sem que ele seja menos homem, sem ser desqualificado, desvalorizado por ser menos homem. O homem pode mostrar os sentimentos dele e ser menos homem. Porque não dá, você entrar nesse lugar de se quer tudo, se quer que continue com o mesmo padrão, mas se tenha também um novo padrão, tudo ao mesmo tempo agora, é um pouquinho demais também, né? É o que eu falo, escolhe aí o que você quer. Porque tudo não dá. Então, eu acho que o jeito da gente fazer isso é provocando. É provocando, é fazendo com que as pessoas pensem. É lançando as questões todas, é trazendo essas questões todas para o diálogo. Quando eu pensei no canal, e foi muito interessante a ideia do canal foi de uma priminha minha de 10 anos na época. E ela falava assim para mim, vamos montar um canal? Eu falei, uma criatura, montar canal para quê? Porque ela tinha um canal de game, de não sei o quê. Ela falou assim, ué, para falar dessas coisas que você fala aí. Eu falei assim, para falar dessas coisas que eu falo aqui. Tá bom. E foi ela que montou o canal para mim. Com 12 anos. Aí eu comecei a pedir ajuda para os universitários, para minha filha, para os amiguinhos da minha filha, para não sei quem, para o meu sobrinho. E o canal foi sendo estruturado assim. Meu sobrinho, adolescente, me deu uma mão absurda no canal. E aí, quando eu pensei no canal como instrumento de fala, dessa provocação, vamos falar sobre aquilo que me interessa e que eu acho que provoca os outros. É um jeito. Cada um vai encontrando o seu jeito. Acho que é um pouco isso. A gente tem que, cada um no seu espaço, cada um no seu lugar, encontrar qual é o seu jeito de trazer o assunto para debate. E que não é o mesmo modelo para todo mundo. Cada um tem um modelo. O canal foi um jeito que eu encontrei de fazer isso. Era um jeito de falar de coisas que eu não podia falar em outros lugares. Inclusive, às vezes, até dentro de sala de aula. Eu comentei aqui na nossa conversa, um dos vídeos mais assistidos do canal é sobre pedofilia. E eu discuti a pedofilia sob a ótica de tentar entender a situação e propor alguma eventual tentativa de minimizar o problema. O que eu recebo de saraivada, de gente que nem viu o vídeo, ou se viu o vídeo, não entendeu o que viu, ou não quis entender o que viu, entendeu o que quis entender. Ah, porque você nunca foi vítima de pedófilo. Ah, queria ver sua filha ser estuprada. Ah, queria ver o que você ia falar se fosse com você. Ah, você não passou por isso. Eu realmente não passei por isso. Eu não estou dizendo que eu quero passar por isso ou que alguém passe. Eu estou dizendo que o problema não adianta se ele continuar sendo olhado pelo mesmo ângulo. Castração química. Corta o pinto fora.
joga na cadeia e arranca a chave, esquece a chave. Sabe, é um bando de chavão que repete, continua igual. E aí, quando alguém, várias pessoas, chegam até o fim do vídeo, tem 6 minutos, só 6 minutos. Falou assim, cara, nunca pensei sobre esse ângulo, que legal. Ele me escutou, não deturpou aquilo que eu falei. Não escutou aquilo que quis escutar. E é assim com tudo. É assim com a masculinidade. Quantas vezes o vídeo sobre masculinidade, nossa, pronto, começou a proteger homem. Eu não estou protegendo ninguém. Eu estou só conversando sobre uma situação. Deixa eu acender minha luz, acho que vai começar a ficar escuro aqui. Começou a discussão, começou a ideologia de gênero, começou não sei o quê, começou... Mas... é tudo tão desgastado, é tanta repetição de tanto clichê que não leva mais ninguém a canto nenhum. A gente precisa de gente que pense. As pessoas não pensam. Vou dar um cansaço, gente que não pensa. Está sem microfone, Bruno. Bruno. Eu continuo achando que, pelo menos, é a experiência que eu tenho, né? Que é muito mais confortável para um homem ser super-homem. Quando a gente começa a falar da gente, ainda mais no trabalho, né? É a questão de gênero, por ser uma questão, né, que atravessa família, trabalho, né? Então, a gente tem que estar aqui sem capa, né? Sem capa de super-herói, e falando, o psicólogo falando com um homem junto, isso não é muito fácil. Então, eu tento empaticamente entender o juiz quando ele, na mesa do jantar, inventa um chamado que não é um chamado para trabalhar em casa, porque ele não sabe muito bem o que fazer, e vai trabalhar até meia-noite, e vai e veste a roupa de Batman de novo. É mais fácil para a gente ainda ser super-herói. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz quando a Cristina entende, reconhece também como que a gente constrói isso junto, né? Como que é difícil estar convivendo com o homem dentro de casa, quero que ele vá para a rua, né? Que tudo isso tá meio enrolado, né? Tá meio embolado, mas que tá todo mundo junto nessa, né? Um reforçando o super-herói do outro, aí quando a gente tira um pouco a capa, tem que colocar a capa de novo, né? O desconforto de tirar a capa, eu estou experimentando, mas eu não sei até onde vai também, né? Porque o que a gente quer é ficar numa zona mais confortável, sem ser o estereótipo daquela zona que, na verdade, é só medo, né? Não sei se eu me enrolei muito para falar. O Lucas está com a mão levantada. Lucas. Ô, Lucas. Azaneu. Fala, Lucas. Sou eu que solto. E aí, Lucas? Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite. É que enquanto eu estava ouvindo, eu estava trabalhando, mas estava aqui, assim, eu tinha pensado em não falar. Eu queria só realmente aprender. Enquanto eu trabalhava, eu estava ouvindo, só que eu também tenho esse hábito de falar demais. Aí eu estava controlando, a minha esposa estava aqui comigo, e eu falei para ela, não vou falar, ela duvido. Eu falei, não, vou ficar quieta, até porque é um assunto sensível, que assim, eu me importo muito, eu acho que eu já estou um pouco à frente da maioria, mas eu sei que eu ainda também tenho muito a aprender, então eu tinha medo de falar. Só que vocês falaram muito sobre um ponto, e especialmente acho que a Ana Paula falou no final, eu falei, cara, não, vou ter que abrir minha boca. Até parei aqui um instante e fui falar, porque eu acho óbvio que o machismo, a principal vítima do machismo é a mulher, né? Em diversos cenários, seja a questão do feminicídio, seja da violência, ou em outros micro atitudes que o machismo vitimiza a mulher todo dia, mas
interessante que eu vi uma vez uma série, na época era na Netflix, mas eu acho que não tem mais, porque eu já recomendei a alguns amigos meus verem e eles não acharam, que se chama The Mask You Live In. Tipo, a máscara Ótimo. sobre a qual você mora. É ótimo. Muito boa. Então, e essa série é muito legal porque ele falava exatamente isso, né? Tipo, como o homem também é muito vítima do machismo. Só que, assim, eles abordavam, na verdade, era focado... Gente, desculpa, eu estou falando isso, eu repito, a mulher, sem dúvida, é a principal vítima. Mas a série, ela focava em especial em garotos pequenos, né? Criancinhas, eu acho que até 8 anos, alguma coisa dessa. E aí mostrava como a educação machista afetava e diminuía aquele moleque desde cedo, e aí isso fazia com que ele lá na frente perpetuasse e tornasse um cara extremamente machista, abusador. Cara, a série é maravilhosa, eu chorei vendo, achei, cara, absurdo. E aí eu tento falar para alguns amigos meus para verem e pensar nisso, né? Eu tive até a sorte de, tipo, as duas figuras paternas que eu tive tinham uma mente um pouco já avançada e conseguiram fugir desse lugar comum, mas é isso, né, cara? Eu acho que desde criança o homem já é ensinado a ser essa figura de homem, que é o cara super seguro, o cara que não pode errar, e uma série de coisas que é extremamente nocivo tanto para ele quanto para as mulheres. E aí, essa é a minha criação. E aí eu tive o privilégio também da minha esposa, que agora ela saiu até, e ela sempre, nossa, a gente bateu de frente tantas vezes para ela falando sobre, me ensinando sobre essas questões e tal, sobre, né, a fragilidade, etc. E aí foi importante para mim. Enfim, é isso. Vou voltar aqui a ficar quieto ouvindo, mas Não esse fique documentário é quieto. muito maneiro. É muito maneiro, adorei. Essa série é ótima. E ela faz muito tempo que eu a vi também. Nem sei mais se ela tá no Netflix. Mas é fabulosa. Márcia vai falar. Eu vi, tem uma mãozinha levantada. Adorei esse negócio aí, dessa mão levantada no fundo preto. É para falar, Márcia? Oi. Você vai falar? Bom, eu já acumulei um monte de coisa que eu queria falar. Agora vocês vão sofrer comigo. Então vai. Que é o seguinte, eu queria começar pelo que o Lucas falou, assim, é claro que a mulher, o Brasil é um dos campeões, né, de violência contra a mulher, né, isso não é à toa que tem delegacia para a mulher e tal, né, é uma questão social, né, ganhou uma tamanha dimensão que se tornou uma questão social, né, objeto de política pública, né, mas eu tenho, como eu falei, eu tenho 2 filhos homens e sou heterossexual, então eu me relacionei a vida inteira com homens. Eu posso dizer assim que o homem tem um sofrimento que é diferente do da mulher, entendeu? Ele que vai desde a dificuldade para balançar o quadril, porque o corpo está sempre muito duro, a musculatura enrijecida, aquela postura de peito estufado, que já causa problema na coluna, e até a dificuldade imensa para chorar. Nossa, chorar é fundamental. Quando você não chora, você quase que... Aquela sensação de que você vai explodir, que você vai implodir. E isso é muito comum no universo masculino, né? Então, só que aí não precisa de delegacia, né? O que precisa é de um SUS que consiga oferecer atendimento, enfim, com profissionais da área da saúde mental para tratar desse público, né? Que é uma outra ordem de sofrimento, né? Eu fico muito contente quando eu vejo os meus filhos e vejo a capacidade que eles desenvolveram e continuam desenvolvendo, porque é um exercício constante na vida da gente de você olhar para o diferente e não querer agredir o diferente. Porque a primeira coisa que você quer, assim, é meio que automático. Você olha o diferente, você tem medo. Aí o medo se transforma em numa atitude quase que automática de violência, seja com palavras, seja com tapa, como for. E eu fico muito contente de ver que meus filhos não desenvolveram essa característica que é muito demarcada no mundo masculino. Agora, ao mesmo tempo também,
pagam a pena, né? Eu tenho um filho que ele não aceita essa imposição de papel masculino, né? Namora uma pessoa que eu ainda me confundo com esses gêneros, Não binário? Não binário, não binário, isso. É uma pessoa maravilhosa, uma gracinha, amo de paixão. E, assim, eu fico vendo, eu aprendo muito, né? Porque eu tenho quase 60 anos e na minha época eu ainda vivia o finalzinho do movimento hippie, que era uma outra história, né? Era droga, sexo e rock and roll, né? Então era uma outra pegada. Hoje em dia, eu acho que está tudo tão fragmentado, né? As pessoas vivem tanto a sua individualidade a ponto de se tornarem extremamente individualistas, né? Que o movimento coletivo para transformação, para mudar radicalmente alguma coisa, já há algum tempo perdeu a sua força. Você vê hoje, claro, novamente aparecendo coletivos, e esses coletivos têm eu acho que um potencial imenso, também observo isso com muita curiosidade, e são coletivos que atuam em frentes as mais diversas, né? E dentre elas o LGBTQI+. Então, assim, esse eu conheço um pouco mais de perto, né? Por conta até da convivência aqui com a galera que vem à minha casa, né? Então, e são pessoas que têm medo de sair na rua, né? Sair em grupo, você tem que desenvolver uma série de estratégias de sobrevivência para você não se tornar mais uma vítima, né? E a grande maioria tem uma história de alguém que morreu assim, que morreu assado, que se matou, não aguentou o tranco. Então, ser diferente é muito difícil. Ser diferente na sociedade brasileira, e como eu falei antes, eu volto a dizer, numa sociedade que não está acostumada a dialogar, que não está acostumada a viver numa ordem efetivamente democrática, do ponto de vista econômico, né? A gente tem uma concentração de renda absurda, né? Então, você tem pessoas que morrendo de fome e outras altamente com dinheiro no exterior e ricas. Não estou falando só da democracia política, né? A democracia política hoje, inclusive, pode ser que haja um retrocesso absurdo a qualquer momento, né? Então, a gente tem medo, as pessoas não falam de política, as pessoas têm medo de se posicionar, as pessoas têm medo de assumir uma postura, de se colocar, né? Socialmente, as pessoas têm medo de colocar uma roupa diferente, sair na rua, de fazer um cabelo diferente. A nossa sociedade é muito agressiva. Ela é muito agressiva, entendeu? Eu fui educada ainda levando palmada, apanhando e sabendo que estava errado, eu reproduzi isso quando criei meus filhos, em menor medida, é claro, né? Mas aquela história, a mulher na sua... não é tripla jornada, é eterna jornada, né? Trabalhando, estudando, cuidando dos filhos, trabalhando fora de casa, e o companheiro ajudava, né? Muito diferente de assumir a sua parcela de responsabilidade, né? Ele ajuda, né? É muito diferente cuidando de pai, cuidando de mãe. Então, é claro que, como a maioria das mulheres brasileiras, eu tive uma experiência de vida entre... Né, ontem, o Dimas, o nosso psiquiatra, falando, né, que as mulheres entre 15 e 50 anos são as mulheres que mais deprimem, né, que eu acredito, sinceramente, que tem um componente genético, mas esse componente sociocultural vem com muita força. Eu hoje não tenho essa carga de trabalho, mas eu arco com as consequências disso, né, e melhorei bastante. Os meus filhos e eu, hoje, quando falamos dos tamancos que eu jogava em cima deles, a gente ri. Que bom que a gente conseguiu rir, né? Que bom que eles conseguem olhar para mim, me entender e fazer diferente com a companheira, com o companheiro, com quem quer que venha a se juntar à nossa família, né? E é isso, Francisco. Você está sendo meu terapeuta hoje. Ah, bonitinho. Você sabe que tem uma... Você falou e tem uma coisa. Eu sou filho de vó, né? Eu fui criado pela minha avó e pelo meu avô. E aí deu no que deu isso aqui que sou eu. E aí, uma vez, eu me lembro de uma história, me lembro de viver essa história. A gente tinha ido para uma cidade do interior, onde a gente tinha um apartamento e tudo. E eu devia ter uns 10 anos, quando muito isso. E eu tinha saído para brincar com os coleguinhas. E aí era o dia de voltar para São Paulo. E meu avô era muito pontual, muito todo certinho. E
Eu devo ter perdido a hora, atrasado, sei lá o que aconteceu, sei lá, tanto que eu sou pontualíssimo até hoje, acho que em função disso. Eu perdi a hora, e no que eu cheguei perto do prédio, tinha uma comoção no prédio, um monte de gente alvoroçada, e meu avô na porta do carro, alucinado. Onde é que eu estava, onde é que eu estava, onde é que eu estava, e que tinha sumido, e que já tinha mobilizado a cidade atrás de mim, e não sei o quê. E aí ele foi para me bater. Eu nunca tinha apanhado. Minha avó entrou no meio e minha avó falou assim, você quer bater? Bate em quem é maior que você. Bate num homem mais alto que você, mais forte que você. Para isso você não tem peito, né? Então nele você não vai bater. Aquilo me formou de um modo que assim, vai bater em quem é maior que você. Eu nunca encostei a mão na minha filha. Na verdade, eu acho que nunca encostei a mão em ninguém. Também não sei como é que seria se encostasse a mão em mim. Eu tenho paura de que encostem a mão em mim. Meu primeiro casamento terminou quando a minha ex-mulher fez assim no meu peito. O casamento já estava uma merda há um tempo, bem bom, na verdade. Mas quando ela veio, eu estava sentado na cama, encostado, ela veio com a mão no meu peito, bem aqui no externo. Falei, não. Mulher de malandro, não. O homem de malandra, não. Não vai encostar em mim. Naquele dia, depois de muito tempo pensando sobre o que fazer, meu casamento acabou. 3 meses depois eu estava divorciado. Assim, em mim não encosta. Não vai encostar. Quem quer que seja. Não é natural bater na outra pessoa. Não tem que ser natural. Isso é um ponto que eu acho que o exemplo, ele arrasta. Minha mulher diz isso, o exemplo arrasta. Agora, tem um outro ponto que eu acho importante a gente colocar aqui. O machismo não se dá contra a mulher. O machismo se dá contra aquilo que é concebido como feminino. Ocasionalmente, a mulher é um outdoor, na imensa maioria das vezes, do feminino. Mas o machismo ele se dá contra o que é percebido como feminino. O machismo se dá contra a mulher, o machismo se dá contra o gay, o machismo se dá contra o homem trans, o machismo se dá contra a mulher trans, o machismo se dá contra tudo aquilo que é concebido como diferente do masculino heterossexual, do feminino heterossexual, e o machismo se dá contra o homem. Porque este ser que vira essa arma, esse robô, ele também é vítima dessa história. Esse ser também é produto dessa sociedade deformada. É fácil enxergar o fruto do machismo na mulher espancada, porque é nítido. É fácil enxergar na trans, no trans, que está ali machucado. Eu me lembro muito, usei esse exemplo durante muitos anos em sala de aula. Houve uma situação aqui em São Paulo, já tem muitos anos, mais de 10 anos. Aqui na Paulista, tinham 2 homens andando abraçados e veio um ser humano. Ele estava, não sei o que ele fazia com uma lâmpada, daquelas lâmpadas compridas que fica no teto. Ele estava andando com aquela lâmpada. E aí diz que quando ele viu os 2 abraçados, os 2 homens abraçados, ele foi com a lâmpada para cima dos 2. Era um pai e filho. Entendeu isso? Você não pode existir. Pai e filho andando abraçado na rua. Quanto mais você vai falar de um casal de namorado? Como é que você vai fazer? Então, esse existir, colocando para fora essa afetividade, que é considerada própria do universo feminino, porque aí que tá, né? Essa hora ninguém vê. Mulher pode, quer dizer, pode. Hoje em dia nada pode mais, né? É tudo tão pavoroso que nada pode. Mas para a mulher sair de mão dada na rua é muito mais tolerável. Homem de mão dada na rua é mais complicado. Porque mulher passa de mão dada na rua. Homem não passa. Então vamos matar. Mata. Taca fogo no pobre, porque é pobre, né? É índio, tá na rua. Mata. Mata o diferente. Mata qualquer diferente. E aí, somos todos nós corresponsáveis por essa história. Todos.
Porque, em alguma medida, todos nós reproduzimos algum padrão. E esse processo de desconstruir tudo isso é muito duro, porque a gente é fruto desse contexto. A gente é fruto. E na medida que a gente não se inclui, eu não faço parte, não é comigo. Se não é comigo, eu não tenho que fazer nada, né? Tá tudo bem, não faço parte, não é comigo. Não é com você. É comigo, é com todos nós. Olha, a gente está chegando aqui no final, mas tanta coisa que você falou, mas esse fim me emocionou. Eu acho que é a primeira vez que eu escutei um homem falar disso. Não encosta em mim. Isso encosta e não encosta. Não encosta. Isso é uma intervenção. Isso, na nossa cultura, então, né, Francisco, é revolucionário. Né? Comigo também não. Né? Não é só unilateral a coisa da violência. Né? Então, esse foi o momento que me arrepiou. Né? E eu te agradeço por ter trazido isso para a gente, essa perspectiva também, que a gente não escuta toda hora. Gente, a gente está chegando aqui ao final. Vocês querem colocar alguma coisa? Acho que foi uma roda super foi única, né? Diferente, não, foi única. E estou aqui querendo deixar vocês, quem quiser falar alguma coisa, Francisco. Eu nem perguntei para a Emily se tem pergunta. Fui totalmente levado aqui. Emily, teve alguma Não, Bruno. Não tem não. Não. Teve Mas foi ótimo mesmo assim. Parabéns. Tá tudo certinho aqui no chat. E aí, podemos encerrar? Eu passaria a vida ouvindo, hein? Mais umas 2 horas. Eu adorei. Eu passaria falando mais umas 4, então tá tudo Eu adorei. Agora eu vou te acompanhar no YouTube. Mas eu achei muito bacana porque é uma perspectiva, né? Para nós mulheres também é muito importante ouvir isso, né? E ver que o machismo, ele tá... Isso que você falou agora no final, né? Contra o homem também. Então, genial. Eu adorei, foi ótimo. Porque esse cara é uma vítima dessa distorção. Tudo é uma distorção. E a verdade, assim, só para encerrar, primeiro eu agradeço muito aí o Francisco a disponibilidade. O que as pessoas têm que entender também é que quanto mais igual a sociedade, mais próspera. Né? Existem estudos relacionando as sociedades em que as mulheres têm menos direitos, são sociedades com uma economia muito pior, né? Que a sociedade como um todo anda mal. Na verdade, todos esses movimentos de igualdade, na verdade, no fim das contas, vão fazer bem para todo mundo. Né? Uma sociedade mais igual, em que todos dividam os mesmos direitos, é uma sociedade mais próspera, que as pessoas são mais satisfeitas, mais felizes, e isso, no final, reflete para todo mundo. Né? Eu acho que isso também é um ponto que vale a gente salientar quando a gente trata aí de direitos de minorias, né? Uma sociedade menos violenta, né, Ana? Também. Uma sociedade menos violenta. O que a Márcia falou, essa sociedade é muito violenta. Demais. O que a gente faz com pessoas que não têm orientação sexual dominante é uma coisa horrível, se a gente for pensar. A pessoa é excluída de tudo, a pessoa sofre bullying quando é pequena, a pessoa é excluída de determinados trabalhos. Se é um travesti, as pessoas se sentem no direito de poder agredi-la e de poder matá-la. Isso é uma coisa tão bárbara. Só porque a pessoa não compartilha da sua orientação sexual, é uma coisa que, se a gente vai racionalizar, é uma coisa que é inconcebível, né? Cara, e eu fico assustado, né? Porque eu falo assim, que interesse é esse que existe na vida sexual do outro? Meu filho, tá tão ruim assim a tua? Eu penso isso, precisando tanto de assunto. Vai para o Xvideos, vai para outro canal qualquer que tem vídeo ali de graça para você ver a vida dos outros. Porque, assim, o que interessa? O que interessa? O que é que vai ser da vida sexual do ser humano?
Só fechando essa história, falei da minha filha, e minha filha é homossexual. E aí, eu percebi ao longo da adolescência dela, ela está com 19 anos hoje, já ela faz jornalismo. Algumas pessoas perguntavam assim para mim, mas você não fica preocupado se ela for? Eu falei assim, for o quê? Ah, mas você não quer saber se ela é? Eu falei, saber se ela é o quê? Ai, homossexual, porque é tão difícil, né? Porque é tudo tão não sei o quê, não é? Como é que vai ser? Assim, não me interessa saber se ela é homossexual ou não. Até o momento que ela me conte que ela é. Até o momento que ela tenha segurança para compartilhar comigo que ela é. E até que ela me pergunte o que é que ela precisa. Ou o que é que eu posso ajudar. Estou andando se é homossexual ou não é. Ela ou qualquer outra pessoa. Ai, fulano é homossexual, né? Fulano é bi, né? Fulano é não sei o quê, né? Nossa, fulano viu o artista? Assumiu, tá namorando com o Beltrano. Eu falei, isso não é uma questão. Não é uma questão. Não teria que ser uma questão. Se não fosse uma questão, a gente não estava discutindo isso aqui. Para que se preocupar tanto com aquilo que é uma questão da vida privada de cada um? Francisco, aqui no nosso chat, só elogios. Mais palmas aparecendo aqui na minha frente. Nós todos agradecemos muito a sua participação, seu coração aberto. Você ensinou muitas coisas para a gente. Acho que em alguns momentos a gente até ficou em silêncio, sem saber o que dizer, só ouvindo, só escutando e só guardando. E vamos ver o que a gente faz com tudo isso, né? Eu que agradeço, Bruno. Eu agradeço muito o convite, eu agradeço muito a oportunidade de conversar. Eu, de verdade, gosto muito de conversar sobre isso. Eu digo que é o tema da minha vida, falar sobre essa questão dessa construção de identidade de gênero, é aquilo que realmente me atrai muito. Então, eu queria agradecer demais, dizer a todos que, assim, obrigado pelas contribuições, obrigado por quem de alguma forma participou. Tá todo mundo aprendendo junto, eu também estou aprendendo zilhões de coisas, estou errando numa penca de coisas o tempo todo também. Convido todos vocês para ir lá para o canal, para o Toques do Chico, para a gente conversar por lá. Tem zilhões de coisas que a gente pode falar, ou pelo Insta, Toques do Chico também, e a gente vai se falando por lá, e toda vez que for necessário eu tô à disposição. Foi isso mesmo, ele topou na hora. Então, adora mesmo falar do assunto, a gente viu. Eu gosto. Grande abraço para você. Obrigado por Muito tudo. obrigado. Gente, boa noite, todo mundo que esteve com a gente até agora. Obrigado, Francisco.